Alô, boa tarde. Meu nome é Felipe Sanches, eu sou um dos associados cofundadores do Garoa Hacker Club, um hackerspace em São Paulo. Eu vou falar hoje um pouco sobre algumas atividades que eu tenho feito lá no Garoa que envolvem engenharia reversa de hardware e, de certa forma, envolvem também emulação de sistemas. O tema principal vai ser o projeto MAMI e o projeto MES, que são projetos correlatos de emulação de sistemas digitais. Eu preciso, antes de mais nada, fazer algumas observações sobre o MAMI e o MES. O MAMI não é considerado software livre, ele tem alguns problemas de licenciamento. Na verdade, um grande problema de licenciamento, que é a não permissão de uso comercial. Eu, como ativista de software livre, tenho que reconhecer isso como um problema que precisaria ser corrigido, mas eu gostaria de, depois de apresentar essa apresentação como um todo, voltar a esse tema para mostrar para vocês qual é a minha opinião no momento sobre isso. É algo que me incomoda, e eu já conversei com alguns desenvolvedores do projeto tentando achar uma solução para isso, mas eu tenho algumas outras considerações para colocar sobre essa questão, mas eu queria primeiro abordar as outras questões e, no final, quando a gente abrir para perguntas, eu posso conversar com vocês um pouco sobre o que eu penso a respeito do status atual de licenciamento do MAMI. Mas como que eu cheguei a me interessar pelo MAMI? Bom, quem aqui já utilizou o MAMI? Tá. Provavelmente como jogadores. Quem aqui já olhou para o código-fonte do MAMI? Ok, maravilha. O código-fonte do MAMI, na minha opinião, é como uma biblioteca no senso de biblioteca de livros. É um repositório de conhecimento a respeito de circuitos digitais de máquinas de fliperama, de arcades. Então, de certa forma, é uma forma da gente entender melhor como funcionam esses circuitos dos hardwares antigos, lendo o código-fonte do MAMI. O próprio projeto MAMI se propõe como principal objetivo documentar a história do hardware digital de equipamentos de diversão eletrônica. Então, até existe uma observação divertida que eles fazem, que o propósito é documentar o hardware da forma mais precisa e fiel possível. O fato de que isso tipicamente resulta na possibilidade de jogar jogos é apenas uma consequência divertida do processo. Mas o objetivo do projeto é a documentação dessas placas-mães. Né? Bom, eu queria estudar como funciona a emulação, porque emulação é um tema que me interessa muito. Gostaria de entender melhor como funciona, como se constrói um emulador, e também pelo gosto que eu tenho por eletrônica digital. Então, eu queria aprender mais sobre eletrônica e eu queria aprender mais sobre emulação de dispositivos. Eu comprei uma placa de um arcade antigo, chamado Gunsmoke. Essa é a placa-mãe do arcade. É um jogo da Capcom de 1985. Eu comprei a placa-mãe porque eu sabia que esse jogo já era emulado pelo MAMI, então eu poderia olhar para o código-fonte do MAMI e, por meio daquela documentação, que é o código-fonte do MAMI, eu poderia, em paralelo, estudar o circuito eletrônico daquela placa que eu peguei em mãos e observar na descrição dos drivers no código-fonte qual é é quase como um esquemático, certo? O código-fonte do MAMI é quase equivalente a um esquemático. Não chega a ser equivalente a um esquemático, mas porque ele não dá todos os detalhes de qual capacitor foi utilizado como filtro de tensão para estabilizar a tensão de alimentação dos chips. Isso não está descrito no código-fonte do MAMI. Mas a estrutura principal do sistema é descrita de forma bem clara
no código-fonte do MAME. E eu queria ver um sistema e ver um emulador e entender como se faz um emulador. Né? E, ao mesmo tempo, como se implementa em hardware dispositivos como placas de vídeo, sistemas de som, sistemas com múltiplos processadores. Eu queria entender mais de eletrônica digital também. Então, eu comprei essa placa e passei a olhar para o código-fonte da emulação dessa placa que já existia no MAME. O sistema principal dessa placa contém dois processadores Z80. Então, um processador é o processador principal que tem a lógica de controle do jogo, contagem de pontos, lógica mesmo de funcionalidade do jogo. E o processador secundário toma conta de controle dos chips de som. Então, você pode ver ali que ele tem 2 chips da Yamaha. Esses 2 chips de som, debaixo de onde estão as labels 2 vezes Yamaha Sound Chips, esses 2 chips aí são 2 chips iguais. Cada um deles provê um sistema de síntese de áudio e eles são controlados por meio de escritas em registradores. Então, tem alguns pinos dele aí que são um barramento de dados e você consegue escrever valores nesses pinos, fazendo a escrita de configuração dos registradores desses chips. Esses chips têm datasheets que explicam como eles funcionam. Nem todos têm datasheet, na verdade. Isso é uma coisa que, às vezes, as pessoas têm que correr atrás de achar um scan de um datasheet antigo. Ou, às vezes, não existe o datasheet. Existe um datasheet de um chip parecido e as pessoas têm que chutar quais são as diferenças e tentar entender a partir daquele ponto de partida num chip parecido, o que mudou. Então, envolve um pouco de engenharia reversa também para entender o funcionamento de alguns desses chips que não têm datasheet. Mas, enfim, são 2 chips iguais que fazem síntese de som. E eles são controlados por essa CPU secundária. Então, o barramento de dados que eu falei está mapeado nesses Z80 secundário. Tem aqui 2 chips de RAM, que é a memória RAM de cada um dos processadores. E tem 2 EPROMs. Uma EPROM tem o código binário, que é executado pela CPU secundária, que é esse chip com a etiquetinha 2. O chip com a etiquetinha 1 não é o código da CPU primária. Na verdade, está em outro lugar na placa. Esse aqui são estruturas de dados de imagens de caracteres. Então, você tem uma placa de vídeo onde, para cada letra de uma string de texto, por exemplo, ele tem uma representação gráfica. Aqui tem os mapas de bits, dizendo o que é pixel ligado e pixel desligado, para formar uma imagem da letra A imagem da letra B. Tem a fonte aqui dentro. Mas não só a fonte, mas alguns jogos, inclusive, usam esses caracteres, que a gente costuma pensar como texto, usam como elementos gráficos. Então, você tem um caractere que é o desenho de uma carinha, ou que é um desenho de um pedaço de uma curva de alguma coisa, e daí, com uma combinação de vários caracteres, você forma uma imagem maior. Então, é possível fazer esse tipo de coisa também. Bom, esse é a parte da placa que tem o sistema principal. Como que eu aprendi sobre isso? Eu aprendi sobre isso olhando para o código-fonte do MAME. Então, se a gente der uma olhada aqui no MAME, a gente tem caramba. Como é que eu saio disso aqui? Ok. O MAME tem um arquivo de código-fonte C para cada placa-mãe suportada. E esses arquivos são chamados, a nomenclatura dentro do projeto MAME, esse é um driver. Esse driver ele tem a descrição da interconexão dos chips, dos elementos principais, dos dispositivos principais dentro da placa-mãe. A emulação, a estratégia técnica utilizada para a emulação do MAME é uma estratégia muito interessante. Eles têm um emulador para cada CPU suportada, para cada CPU que é utilizada em uma placa. Então, o Z80 era uma CPU muito popular na década de 80, então tem um emulador de Z80. Então, todos os jogos que utilizam um processador Z80 instanciam o emulador de Z80 no seu driver.
No caso dessa placa aqui, se a gente procurar por main CPU, a gente acha um trecho do código do driver que diz machine config start, o início da configuração da máquina, né? Então ele tem lá, machine configuration CPU add, main CPU é um nome, é uma string que ele usa para se referir com mais facilidade a esse chip em particular, Z80 é qual emulador ele vai instanciar, e 4 aqui, 40000 é 4 MHz, é o clock desse processador. Então ele vai emular um Z80 com 4 MHz. Ele também adiciona um program map, significa que esse gunsmoke_map é uma estrutura de dados que representa o mapeamento de memória dessa CPU. Então, antes da gente ver o que é esse mapeamento de memória, eu só vou mostrar mais uma coisa, que é CPU VBlank Interrupt Driver. Screen é uma tela, é o modo de vídeo que ele vai descrever lá mais para baixo, mas ele diz que basicamente a Interrupt Request 0 do Z80, que é a única na verdade, o pino de requisição de interrupção do Z80 é pulsado a cada VBlank, que é o sincronismo vertical da tela. Então toda vez que a tela termina de desenhar, ele faz o sincronismo para ir para o próximo frame. Quando o canhão de elétrons está se preparando para desenhar o próximo quadro, é um momento em que a placa de vídeo manda um sinal para o processador e pulsa o pino de interrupção. Então isso faz com que seja executada uma chamada ao vetor de tratamento de interrupções do Z80, e essa é uma técnica típica utilizada pelos videogames antigos, ou por hardwares, computadores e etc., para sincronismo de tempo. Você tem um clock central e tem uma interrupção casada com o ritmo de quadros do vídeo, de modo que quando acontece uma interrupção é o momento ideal para você fazer operações de desenho da tela, por exemplo, para minimizar ou evitar efeito de flickering, quando as imagens ficam piscando. Então, se você desenhar bem rápido nesse período, na hora que a placa de vídeo for ler o próximo quadro, ele já vai estar devidamente armazenado na tela, na memória de vídeo, e, portanto, a imagem não vai ficar piscando com metade de um sprite desenhado enquanto não terminou de desenhar a outra, né? Então, essa é uma técnica boa de você ter um ritmo constante também de execução, porque como a interrupção acontece a cada novo quadro, e os quadros são sempre a uma certa frequência, que é a frequência do vídeo, então você tem uma frequência de execução do loop principal do seu programa também no mesmo ritmo, né? Então eles casam aí o sinal de interrupção, o sinal de VBlank com uma interrupção no processador principal. E aí a gente normalmente os jogos têm um loop principal, o início do jogo, o início do programa faz algo muito básico de inicialização do sistema e fica num loop infinito, e na verdade é o tratamento de interrupção que roda a rotina, cada rotina, a cada novo quadro roda-se uma rotina, né? Bom, a mesma coisa que a gente tem embaixo para a CPU de áudio, que também é um Z80, então aqui você vê que ele instanciou 2 vezes um emulador de Z80. Ele está emulando simultaneamente o processador Z80 2 vezes, só que com um clock diferente. A CPU de áudio tem 3 MHz. Então você percebe que, olhando para isso aí, eu consigo muito rapidamente entender qual é o layout principal desse sistema. Eu consigo escrever software para esse sistema só de olhar essa descrição. É uma descrição semântica clara de quais são os elementos em jogo, qual é o mapeamento de memória, qual é a frequência de execução, quais são as características de interconexão dos chips, de modo que é praticamente um guia de programação para essa plataforma. E a mesma coisa, tem um sound map, que é o mapa de memória, para cada endereço de memória, qual dispositivo está mapeado em cada faixa de memória, e outra conexão aqui de um sinal de interrupção também. Bom, mais para baixo ele tem a descrição do hardware de vídeo, que ele diz que é uma tela raster, 60 Hz, tem toda a resolução, paleta de cores, tem várias características sobre o hardware de vídeo, paleta de cores, hardware de som, então ele tem aqui um speaker mono, chamado de mono, essa palavra mono é o nome desse dispositivo dentro do sistema de emulação, e aí ele adiciona
um YM1 é o nome, mas isso aqui é o nome do emulador, YM2203 é o emulador do chip de som da Yamaha que é utilizado nessa placa. É um Yamaha 2203. E ele instancia dois, tá vendo? Ele instanciou 2 emuladores desse chip de som, porque são esses 2 caras aqui, ó. São esses 2 de Yamaha. E ali os 2 Z80. E acabou a configuração principal do sistema. E aí depois ele tem as ROMs, mas isso a gente vê depois. Tá. Como eu estava dizendo, as CPUs têm estruturas de dados que demonstram, descrevem o mapeamento de memória do dispositivo. Então vamos ver a CPU de áudio. Vamos ver aqui o Sound Map. Bom, Address Map Start, Sound Map, está dizendo que é um barramento, um espaço de programa, barramento de 8 bits. E ele está dizendo aqui para mim, Address Map Range, então é essa faixa de endereço de memória do endereço 0 até o endereço 7FFF, que é basicamente metade do endereçamento de 16 bits do Z80, está mapeado em ROM. Então aqui, Address Map ROM significa tem ROM aqui. Quais ROMs, qual é o conteúdo do software que é carregado aí, é descrito em outra parte do driver. Tá? Mas basicamente aqui ele vai emular que o sistema está fazendo leitura de chips de memória ROM. E no bloco de memória seguinte, de C00 até C7FF, a gente tem um chip de memória RAM. Então, escritas aí, o emulador já vai tratar como um bloco de memória RAM normal. As coisas interessantes acontecem aqui. No endereço C800 até o endereço C800, ou seja, é uma faixa de endereço que tem um endereço só. Né? Nesse endereço específico, a gente tem um tipo diferente aqui de declaração, que é Address Map Read. Isso aqui significa que toda vez que o processador fizer uma leitura neste endereço de memória, o emulador irá executar este callback. Isso aqui é uma função implementada em C que emula o dispositivo que está mapeado naquele endereço de memória. No caso aqui, pelo nome a gente até vê, né? Sound Latch Byte Read. Então significa que quando o chip de som lê desse endereço, ele está lendo uma mensagem vinda do processador principal, e é assim que os 2 processadores se comunicam. É assim que o processador principal, que está lá calculando a lógica do jogo, vai mandar uma mensagem para o processador de som dizendo: ei, toca para mim a música número 7. E aí tem uma lista de músicas lá, ou efeitos sonoros, e o processador de som vai ler desse endereço qual é o número da música, que poderia ser um valor default, que não está claro aqui para mim qual é, mas poderia ser, sei lá, FF, significa não estou pedindo nada, e quando for algo diferente de FF, pode ser o número da música que deve ser tocada, ou do efeito sonoro que deve ser tocado. E a partir disso, o processador de som vai executar um algoritmo de ler uma estrutura de dados que representa a partitura de uma música e coordenando, temporizando nota por nota os comandos que ele deve escrever nos registradores dos chips de som para, de fato, executar essa música. Então, esse trabalho entediante de ficar o tempo todo controlando os chips de som para temporizar a execução de uma partitura musical é um trabalho que o processador principal não quer fazer, porque o processador principal precisa ter tempo livre para se preocupar com a lógica principal do jogo. Então, isso é um design pattern de hardware. Isso é uma prática típica que praticamente a maioria, ou talvez todos, mas a maioria com certeza, dos dispositivos de videogame, arcade e talvez até mesmo alguns computadores pessoais utilizavam na década de 80 e 90 para fazer sistemas de som e o sistema principal isolados. A gente pode até pensar nessa CPU secundária como um driver de som, porque toda a rotina de tratamento de áudio está isolada no trabalho de um processador. É como um processo no sistema operacional hoje, multitarefa. Aqui é um sistema que não é multitarefa, mas as tarefas são delegadas para chips dedicados. Bom, e a gente tem também outras 2 faixas de endereço, que é do endereço E000 até o endereço E001, que são 2 endereços, e a gente tem Address Map Dev Write. Então, isso aqui significa que é um dispositivo emulado que está conectado naqueles 2 endereços
e quando houver escrita nesses dois endereços, essas escritas devem ser repassadas para o emulador daquele dispositivo. Qual dispositivo é esse? Tem aqui, entre aspas, o nome do dispositivo, é o chip de som. Então, esses dois endereços de memória são os endereços onde, se eu fosse um desenvolvedor de um jogo para essa plataforma, eu escreveria no meu código-fonte uma escrita nesse endereço de memória, caso eu quisesse mandar um comando de toque tal nota musical. Porque é por esse endereço de memória que eu me comunico com o... Eu preciso de bateria. É por esse endereço de memória que você manda mensagens para o processador, para o chip de som. Tá? Beleza, então sabendo disso, a gente pode desenvolver novas aplicações para essa plataforma. Então é uma forma da gente entender como funcionam como funcionam esses dispositivos. Bom, voltando para as fotos da placa, então aqui está o sistema principal. Como eu disse, o software que roda na CPU principal não está nessa foto, está em outra parte da placa. Então aqui você tem 3 EPROMs, que são 3 chips de memória, onde está o arquivo binário executável da CPU principal. E do lado, então o 3, 4 e 5 são as memórias que tem juntas, tem o binário completo. E esse quarto chip à direita aí é uma memória RAM, que é a memória RAM. Bom, as placas de arcade, aqui é uma gambiarra linda que eu vi. As placas de arcade costumavam ser padronizadas para prover interoperabilidade entre gabinetes de fabricantes diferentes. Então existia o padrão JAMA, que é Japanese Amusement Machinery Manufacturers Association, que é um padrão de pinagem, dizendo para esse conector aí, cada um desses pinos tem uma função. E todos os jogos, idealmente, seguiriam esse padrão JAMA, para você poder ter um gabinete de fliperama e poder remover uma placa de um jogo, fincar a placa de outro jogo e todo o resto funcionar. Né? Isso era interessante para os fabricantes, então os fabricantes faziam isso. Mas antes da introdução desse padrão, haviam outras placas que ainda não usavam o padrão, porque o padrão não existia. Bom, eu também não conheço direito a história, eu não sei se alguma vez deixaram de seguir o padrão de propósito, mas eu não conheço tão a fundo a história. Mas o fato é que esse jogo em particular, o Gunsmoke, não era uma placa JAMA. E a placa que eu comprei no Mercado Livre, eu acho, era uma placa com essa gambiarra aí, que eu concluí que é uma adaptação da placa original, convertendo ela para o padrão JAMA. Então, o cara cortou as trilhas e soldou fios, reordenando a pinagem da placa para compatibilizá-la com o padrão JAMA e poder usar em outros gabinetes. Tá? Naturalmente, essa é uma placa velha, de 1985, tem esse fio verde que está indo lá para cima, a solda está danificada, então a gente precisa ressoldar esse fio no lugar certo para que a placa volte a funcionar. Levantando parte do esquemático, eu já descobri onde é o lugar certo de soldar. Esse fio é o fio que carrega um dos sinais de componente de vídeo, RGB, né, vermelho, verde, azul. E ele está solto. Então, se você ligar essa máquina, ela vai ter uma componente faltando. Eu fiz essa previsão de que se eu ligasse, eu acho que a componente vermelha ou alguma coisa assim não apareceria, iriam aparecer só as outras componentes de cor. E aí um amigo meu tem um setup pronto para encaixar o fliperama, ele encaixou e falou, você estava certo, realmente ficou com as cores faltando o vermelho. Então é gratificante a gente pegar uma placa e conseguir entender como ela funciona. Parte desse entendimento de como a placa funciona vem do acesso à documentação técnica da placa, coisa que tipicamente o fabricante não fornece. Existem casos em que o fabricante fornece um service manual, que seria um manual de serviço, um manual de manutenção, para os técnicos fazerem reparos em placas, e aí normalmente os manuais de serviço vêm com um esquemático também do dispositivo eletrônico. Nem todo dispositivo tem isso.
antigamente era mais comum, hoje em dia é cada vez menos comum, porque hoje em dia os sistemas são cada vez mais integrados e mais miniaturizados, e muitos sistemas dentro de um único chip, e, em geral, o que acontece é que o cara te fala, queima tua placa, vai ter que pagar R$800 para uma placa nova. Então, é cada vez menos comum fazerem reparo em placas e o técnico olhar para o esquemático e entender qual é a interconexão e o fluxo de dados e informações na placa, pela miniaturização e por essa lógica de joga fora, compra outro novo. Bom, aqui tem um detalhe interessante dessa placa, que o hardware de vídeo da placa não é discreto, não é integrado em um chip de vídeo. Existem os 2 chips de som da Yamaha, que fazem todo o processamento de áudio, mas o processamento de vídeo, a composição de qual pixel aparece em qual lugar na tela, é calculada por um circuito de muitos chips discretos da família 74, que é portas lógicas, MUX, DMUX, registradores, etc. Então, o circuito discreto da placa de vídeo é visível a olho nu, e você pode pegar um multímetro no modo diodo, modo de teste de continuidade, e colocar em um ponto da placa, em outro ponto da placa, e se apitar é porque tem uma trilha conectando aqueles pontos. Então, você consegue levantar o esquemático, mesmo que o fabricante não te forneça o esquemático, você pode descobrir o esquemático empiricamente, observando as interconexões dos chips e redesenhando o esquemático. A placa de vídeo está exposta. Então, aqui é um trecho que eu gostaria de mostrar para vocês, que é a paleta de cores da placa de vídeo. Então, depois que toda a decisão de qual sprite, qual tile, qual caractere vai ser posicionado com qual conteúdo em cada parte da tela, a placa, o hardware de vídeo, chega à decisão final de que tal coordenada tem a cor número 15. E a cor número 15 é a cor de uma paleta de cores. Uma paleta de cores, basicamente, é um conjunto de números, onde cada número corresponde a uma cor. Então, cada número corresponde a uma trinca de intensidades de vermelho, verde e azul. Então, essa tradução do número, o índice da cor na paleta de cores, com a cor de fato, é feita por 3 chips de memória. Então, esse aqui, aquele e o próximo. Esses 3 chips que eu mostrei são 3 memórias. Cada posição de memória desses chips armazena 4 bits. E ele tem 256 endereços de memória. Então, você entra com um valor de 8 bits, né, que é algo entre 0 e 255, e o resultado é a leitura de um valor armazenado naquela memória, que é um número de 4 bits, que é a saída. Então, o que entra é o índice do número, o índice da cor na paleta de cores. Então, o mesmo número entra no barramento de endereço dos 3 chips de memória. E cada um deles contém as intensidades de cor vermelho, intensidade de cor verde, intensidade de cor azul, de todas as cores da paleta. Então, os dados que saem desses chips simultaneamente, quando você introduz o índice da paleta, são as intensidades, só que como números binários de 4 dígitos. Tá? 4 dígitos binários. 4 bits. Tá? Esses 4 bits são informação binária em nível TTL, nível de 0 ou 5 volts, que é verdadeiro ou falso. Você precisa converter esses 4 bits, para cada componente de cor, em um nível de tensão elétrica proporcional à intensidade daquela cor. Porque é isso que vai ser passado para o monitor. Tá? Então, essa conversão é feita por um dispositivo chamado conversor digital analógico. Entram 4 sinais lógicos nesse conjunto de resistores. O R1 até R4, ou o R5 até o R8, ou o R9 até o R12. Então, são 3 conjuntos de 4 resistores. Esses 4 resistores são um conversor digital analógico. E na outra ponta deles sai um nível de tensão que é proporcional. Na escala de 0 a 5 volts, ele é proporcional àquele valor. E com isso, você tem 3 níveis de tensão que saem daqui, que vão para o conector da placa. E ali no conector da placa, isso vai ser conectado num monitor CRT. E esse monitor CRT vai exibir um ponto luminoso com a cor selecionada. Então, esse tipo de entendimento
você só consegue ter esse tipo de entendimento mão na massa, né? Pega a placa, analisa, estuda, olha o código-fonte do MAME, lá tem um lugar onde ele tem o conteúdo dessas 3 memórias e diz, essas 3 memórias correspondem à paleta de cores. Né? Então, de certa forma, isso é documentação e preservação da história dessas placas. Okay. Ao lado ali, você vê deep switches. Essa foto não é da mesma placa, mas é uma foto mais visível. Na verdade, ali no canto superior direito, você tem DIP A e DIP B. Deep switches são esses conjuntos de chavinhas, cada chave corresponde a um bit, e é por aí que o operador do equipamento seleciona as configurações de nível de dificuldade do jogo. Então, ele pode ter 2 chavinhas daquela que correspondem a 2 bits, que selecionam ligado 0, 1, 2 ou 3, que são níveis de dificuldade. Pode ter quantas fichas você coloca para jogar um jogo, quantos créditos você ganha para cada ficha colocada. Pode ter proporções diferentes, né? E várias outras configurações, ou se o jogo é horizontal ou vertical, se você coloca o monitor deitado ou o monitor em pé. Alguns jogos suportam esse tipo de reconfiguração, e etc. E essa é uma foto mais fácil de ver, mas é de outra placa. E esse tipo de coisa está descrito também no emulador. Então, o código-fonte do emulador me diz port start, DSW, Deep Switch 1. Eu tenho 2 Deep Switches, né? Então, Deep Switch 1 tem os padrões de bits e quais são as opções. Então, por exemplo, uma vida em bônus. Você ganha ao fazer 30 mil pontos, depois 80 mil e depois a cada 80 mil. Ou essas outras configurações de vidas bônus. Modo de demonstração. Tem um bit ali que, se você mudar, ele fica no modo de demonstração. E tem várias configurações e isso descreve esse layout. Tá? Então, é mais um trecho de documentação de como funciona um dispositivo. Bom, essa é a placa completa. Então, como eu disse, de um lado você tem o sistema principal, que era aquilo que a gente viu, os processadores, e do outro lado, o resto, que é a placa de vídeo. Na verdade, um pedaço da placa de vídeo pula para a placa principal também, mas isso é para vocês terem noção da complexidade desses sistemas e o quão visível é o funcionamento desses sistemas. Em termos de, a olho nu, você poder ver a interconexão dos componentes. Esse aqui também é de outra placa. É a CPU Motorola 68000. É um processador principal de alguns sistemas. Aliás, é uma configuração clássica. Muitos jogos usam o Motorola 68000 como processador principal e o Z80 como processador de som. É uma decisão que foi propagada por muitos designers e muita gente tinha habilidade de programação em assembly de Motorola e Z80, enfim. Bom, isso é o MEPROM. E como é que a gente faz para programar um sistema novo? Ou descobrir o que está programado num sistema antigo? A gente precisa ler o conteúdo da CPROM para saber qual é o software que estava originalmente instalado numa placa, para poder fazer engenharia reversa e entender mais a fundo o que ele fazia. Ou a gente pode gravar um conteúdo novo num chip desses para a gente instalar um programa novo nessa plataforma. Tá? Para fazer a leitura e a gravação, você precisa de um dispositivo, um gravador ou leitor de EPROMs. Eu descobri esse gravador, que me parece a melhor solução até agora em termos de praticidade e flexibilidade. É a melhor ferramenta que eu tenho em mãos para fazer o meu trabalho. As memórias EPROM, no caso aqui, ela tem uma janelinha, tá vendo? Que tem um vidrinho e você vê o chip lá dentro. Essa janelinha, a ideia é que você coloque uma etiqueta para protegê-la, porque ele é um chip de memória que é apagável por ultravioleta. Então, se você colocar um banho de luz ultravioleta durante uns 5, 10 minutos, uma luz intensa, os bits dessa memória todos mudam, se não me engano, para 1. Ele reseta tudo para 1, porque não tem como apagar uma memória, né? Você só pode reconfigurar ela toda para 0 ou toda para 1, mas você não apaga a memória, né? A memória sempre está guardando alguma coisa. Então, você reconfigura todos os bits, se não me engano, para 1. Então, e de 1 para 0 você consegue eletricamente mudar.
Então, você não consegue eletricamente levantar o bit, mas você consegue abaixar o bit para 0. Então, o processo é você pegar um chip desses, colocar num apagador, entre aspas, de EPROM, que vai deixar tudo homogeneamente em bits 1, e depois você pluga esse chip num dispositivo como esses e consegue carregar um programa para ele. Essa carga é feita por meio de uma porta USB. Então, essa é uma das razões de eu gostar muito desse dispositivo, porque é muito fácil de interfacear. Entretanto, havia um problema. Esse dispositivo era operado por um software proprietário chinês, do próprio fabricante. Então, tem toda uma história longa que eu acho que não vai dar para eu contar aqui, mas, em resumo, alguém na Ucrânia fez engenharia reversa desse dispositivo, descobriu o protocolo de carga de firmware e o protocolo de requisição de leitura e escrita do dispositivo, e escreveu um software livre. Tá no GitHub o código-fonte de um software livre, command line, para controlar esse dispositivo. Tá? Então, com isso, eu consigo fazer leituras e gravação de EPROMs. Tá. Alguém conhece isso aqui? Tá. O Pichotosco é um personagem criado por um amigo nosso, participante do Garoa Hacker Club. O primeiro slide eu mostrei aquela atividade de retroprogramação, é basicamente uma atividade que eu faço toda segunda-feira no Garoa Hacker Club, um hackerspace em São Paulo. E o Tony DeMarco é um dos associados do Garoa, e ele criou esse personagem que ele grafita pela cidade de São Paulo. Não sei se em outras cidades também, mas pelo menos São Paulo está lotada de desenhos do Pichotosco, que é esse jacarezinho aí. E ele, de certa forma, acabou sendo incorporado na cultura hacker nacional, de modo que o passaporte hacker tem um Pichotosco na capa. E a gente gosta de usar o Pichotosco em tudo quanto é coisa que a gente faz. É divertido. Não sei porquê, mas a gente acabou incorporando o personagem no folclore hacker. Então eu resolvi que eu queria fazer uma prova de conceito e utilizar o conhecimento adquirido pela leitura do código-fonte do MAME para implementar um programa novo para rodar numa placa dessas. Então eu comecei a desenvolver um jogo que rode na placa do Gunsmoke. Eu vou mostrar para vocês aqui. Primeiramente, eu vou rodar o próprio Gunsmoke. Peço perdão, é um software proprietário que eu vou rodar aqui, porque o Gunsmoke é o binário original do jogo, que a gente não tem código-fonte. Mas, para critério de demonstração das capacidades gráficas do hardware, eu vou executar o software proprietário original que rodava no hardware. Quando você boota o MAME, ele te dá mostra metadados do equipamento. Então, aqui... Ok. Aqui a gente tem Gunsmoke, 1985, Capcom, qual é o driver no código do MAME que emula essa placa, 2 CPUs, 2 chips de som, vídeo, resolução, etc. E aí vamos rodar. Desculpa, gente, eu estou rodando o Gunsmoke com as ROMs já alteradas. Enfim, na verdade, isso é o Gunsmoke rodando o software original, mas com os gráficos alterados já, porque eu fiz modificações. Eu tinha esquecido, eu não tenho aqui as ROMs originais. Mas, enfim, é mais ou menos isso. E agora eu vou rodar o programa, o software livre que eu desenvolvi para rodar nessa placa. É simples, gente, mas é só uma prova de conceito. Uma outra coisa que eu queria dizer para vocês é que quando se desenvolvia aplicações, jogos, etc., era muito comum antigamente o hardware e o software serem desenhados simultaneamente, projetados por um propósito específico.
Existe um hardware, um arcade específico, que é muito interessante, que o designer do jogo queria proporcionar uma experiência sonora específica. Ele queria tocar Toccata e Fuga em Ré menor de Johann Sebastian Bach em uma versão eletrônica como música do jogo. E para isso ele precisava da execução de muitas notas simultâneas. Então ele projetou a placa. Vamos ver como ele projetou a placa. O nome do jogo é Gyros. E aqui a gente pode ver a configuração básica da máquina. Tem uma CPU Z80, um microcontrolador Motorola 6809, outra CPU Z80 e uma outra CPU Intel 8039. Tem 4 CPUs na placa-mãe. Enfim. O hardware de vídeo, etc. E o hardware de som tem um AY8910, que é um chip de som, outro, mais outro, mais outro, mais outro. 5 desses. E cada um deles provê 3 canais de áudio. Então, 3 canais de áudio vezes 5, 15 canais de áudio simultâneos. Então, e parte disso vai para um speaker, parte vai para o outro, então ele tem estéreo com polifonia de 10 canais, 15 canais. Então, o design do hardware foi pensado em conjunto com o design do software. Isso é um pedaço da história que... Aí vem aquela questão de que eu abri a palestra dizendo o MAMI não é software livre. Essa é uma das razões pelas quais eu acho problemático simplesmente cair em cima dos desenvolvedores do MAMI e dizer vocês precisam mudar a licença. Eu preciso reconhecer aqui que a licença do MAMI é problemática, ela não é software livre, eu desencorajo que as pessoas desenvolvam software com licenças como a do MAMI, mas, ao mesmo tempo, eu participo do desenvolvimento do MAMI. Então, o que eu, Felipe Sanches, faço, na minha incapacidade de eu tomar a decisão de mudar a licença do MAMI, é todo patch que eu envio para o MAMI, com a correção da emulação de algum sistema, eu envio com uma licença dupla, dizendo, ok, pode incorporar no MAMI, de acordo com a licença atual, mas... eu também disponibilizo esse mesmo código, ou pelo menos tudo que é da minha autoria, disponibilizo também sob a licença GPL versão 2 ou posterior, de modo que, se algum dia todos os outros desenvolvedores fizerem o mesmo gesto, teremos alcançado o consenso de mudar a licença para uma licença livre. E encorajo os outros desenvolvedores a seguirem o mesmo ato. Você não precisa ter uma mudança atômica, onde todos os desenvolvedores se encontram num quarto, apertam as mãos e falam, agora nós vamos dizer que nós queremos uma licença livre. Eu digo de antemão que pode usar o meu código como uma licença livre, e encorajo os outros desenvolvedores a fazerem o mesmo. Ao mesmo tempo, eu acho problemático a gente querer forçar que haja essa mudança de forma muito enfática, porque isso pode minar o trabalho maravilhoso que esses caras estão fazendo. Independente do problema de licenciamento, a quantidade gigantesca de conhecimento a respeito de sistemas digitais que esses caras estão produzindo, eu não queria ver eles pararem de fazer isso, entende? Nem que eu tenha que olhar para o código-fonte do MAMI como um livro, impresso em papel, e tratar aquilo como dado, mas é dado de informação a respeito da história da computação. Um outro projeto que eu deveria ter falado, mas o tempo não me permitiu, que eu até coloquei um slide aqui, não coloquei um slide. Tá. Foi por isso que eu não falei. Mas o projeto MAMI emula arcade. Existe um outro projeto chamado MES, que ele utiliza a mesma base de código, de emulação de chips específicos, para emular qualquer outra coisa que não seja arcade. Então, existem emuladores de impressoras matriciais, emuladores de máquinas de comprar refrigerante, enfim, forno micro-ondas. Eu estou exagerando um pouco, mas, conceitualmente, qualquer dispositivo digital poderia ser emulado por meio desse framework de emulação. E, uma vez emulado, aquilo pode servir de
de ambiente de desenvolvimento para você criar uma aplicação e depois, quando ela estiver pronta, pegar o binário e gravar no EEPROM e fincar na placa e pôr para funcionar. É uma forma mais ágil do que você simplesmente ficar o tempo todo que você compila um binário, gravando EEPROM, apagando EEPROM, gravando EEPROM, fincando a EEPROM na placa, ligando a placa e vendo se funciona. Então, do ponto de vista de ambiente de desenvolvimento, é algo maravilhoso para a gente conseguir se apropriar da pilha de lixo dos hackerspaces, por exemplo. Você tem um potencial educacional gigantesco naquela pilha de lixo que ninguém sabe como funciona. Você pega uma placa e, a partir do momento que você tem essa concepção de que, sim, é possível se apropriar do funcionamento desses dispositivos, é possível entender na marra, mesmo que o fabricante não nos diga como funciona, a gente pode descobrir, sim, aí você tem uma abordagem diferente quando você olha para uma placa no lixo. Mais importante do que isso, eu não posso deixar de falar do projeto do Linux Libre. Nós temos um problema real político. Até agora eu falei de diversão, falei de coisas que me excitam tecnicamente, mas existe uma causa política que o tipo de habilidade necessária para fazer a emulação de... Aqui, o MAMI, por exemplo, emula 30 mil sistemas, tem 30 mil drivers, tem 30 mil placas emuladas. O tipo de força intelectual que trabalha nesses projetos tem as habilidades raras que são necessárias para a correção do problema que o Linux Libre, o Alexandre Oliva está aqui, mantenedor do projeto Linux Libre. O problema apontado pelo Linux Libre é um problema político. É o problema de que nós temos hoje no kernel Linux firmwares proprietários, ou seja, pedaços de software proprietário que são carregados em dispositivos que não são necessariamente a CPU principal do sistema, mas o funcionamento dos periféricos depende desses firmwares, e esses firmwares são proprietários, e, portanto, a gente não sabe o que eles fazem, e, portanto, eles podem agir contra a nossa vontade. Então, o movimento do software livre não terá cumprido sua meta de correção do problema social, que é o software proprietário, enquanto nós não nos livrarmos dos firmwares proprietários, utilizando hardwares que funcionam, dispositivos de hardware que funcionam sem a necessidade desses firmwares proprietários, ou escrevendo substitutos livres para esses firmwares. A capacidade de escrever um substituto livre para um firmware, a habilidade necessária é a habilidade de engenharia reversa que esses caras têm. Eu acredito que é necessária a formação intelectual, a capacitação de um exército de programadores, hackers capazes de fazer engenharia reversa dos dispositivos modernos, para entender como eles funcionam, destrinchar os seus protocolos secretos e escrever aplicações livres, como o ucraniano fez. E isso é um ato político, e eu entendo que, por mais que seja um ato político em prol do software livre, talvez o MAMI, como software quase livre, software proprietário, software que tem código-fonte disponível, mas não permite uso comercial, talvez este rigor no licenciamento do MAMI seja um tiro do pé. Talvez seja mais interessante utilizarmos esse conhecimento, por mais que tenha seus problemas de licenciamento, utilizar esse conhecimento e essas pessoas e essa habilidade para levar adiante, para multiplicar por 10, multiplicar por 100, multiplicar por 1000 o número de pessoas com essas habilidades, porque são importantes para a gente atingir o nosso objetivo político. Com isso, eu abro para perguntas. E a gente só tem 1 minuto, então, se não der para responder aqui, eu tô livre no corredor para a gente conversar. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu trabalho já há alguns anos com DOSBox, que tem outro ótimo que tem projeto. Uma semelhança bem grande Sim. Em relação à emulação do hardware ali. Bem interessante. E conheço já há muito tempo também o MAMI. Gosto muito do software, me baseando no propósito dele, né? Existem 2 games em específico que eu percebi uma diferença bastante grande em relação
a forma como o jogo interage com o meu hardware emulado. Em comparação com hardware real? Por exemplo, percebi que, a partir da palestra de hoje, que é muito simples de resolver meu problema, como, por exemplo, 2 games, Cadillacs and Dinosaurs. Roda muito bem nas configurações padrões de configuração do arquivo do hardware, porém, o Cruising USA não. Eles rodam na mesma placa ou não? Acredito que não. Fisicamente, eu acredito que não, porque um funciona bem com a configuração padrão e o outro roda extremamente devagar. Ok. Na verdade, existem... Isso é uma coisa que eu não citei, mas existem famílias de placas-mães, sistemas de game criados pelos fabricantes, que são utilizados por vários games. Então, era comum a criação de um hardware para um jogo, mas com o passar do tempo passou a ser comum a criação de uma plataforma, como o CPS-1 da Capcom, para rodar, sei lá, 20 jogos diferentes. E daí depois, esses 20 jogos diferentes demonstravam a necessidade de alguma evolução técnica, e aí criava-se o CPS-2, o CPS-3, que tinham outras habilidades, outras características, e aí uma nova família de jogos. Então, existe a possibilidade dos dois rodarem na mesma placa, mas pode ser que sejam placas distintas. A questão da performance, o projeto MAME não tem o propósito de ser o melhor emulador em termos de performance. O projeto MAME tem o propósito de ser documentação do hardware. Se for necessário ter uma emulação precária em termos de performance, mas por fazer a emulação da forma mais fiel e precisa e mais clara no ponto de vista de documentação do que o hardware de fato eles vão fazer assim. Eles abrem mão da performance em prol da claridade, da clareza e da precisão, a fidelidade. Outra coisa que foi muito importante você ter citado isso, porque me fez lembrar que a placa da Capcom CPS-1, CPS-2, CPS-3, uma das coisas que elas implementavam era uma coisa muito triste, que é a tal da... É uma técnica de criptografia do arquivo executável do programa, do jogo. E o programa é armazenado, criptografado, e a chave de criptografia fica dentro do processador, numa memória RAM alimentada por uma bateria. Se você tentar fazer o dump desse programa ou extrair a chave, você acaba desligando o dispositivo e a chave vai para o saco e nunca mais funciona porque ele não consegue mais descriptografar porque a memória RAM apaga, né, quando tira a alimentação. A alimentação é de uma bateria. Depois de cerca de 10, 15 anos, as baterias acabam e os jogos param de funcionar. Então esse é conhecido como o problema da dead battery, né, que são as baterias suicide battery, né, que são as baterias suicidas, que depois de um tempo o sistema para de funcionar. Então, para conseguir fazer funcionar a emulação desses dispositivos, os caras têm um conhecimento, inclusive, de engenharia reversa de dispositivos criptográficos, a ponto dos caras desenvolverem ataques de quebra e extração de chave secreta. Então, são caras muito, muito habilidosos em engenharia reversa. E, assim, eu acho muito valioso o trabalho que eles fazem, como documentação da história da computação, não só de videogames, mas também de computadores antigos. O Apple II está emulado, todos esses computadores clássicos. O TX0, o primeiro computador dos hackers do MIT, está emulado. O PDP-1 e etc. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que é um pouco de um desperdício de capacidade técnica que poderia estar sendo canalizada em prol de coisas mais importantes. Então, assim, por exemplo, a questão da engenharia reversa de firmas proprietárias. Tá? Então, assim, eu não quero julgar o que a pessoa vai fazer com o tempo dela, mas assim, eu sinto que existe potencial técnico, ele poderia ser canalizado para coisas importantes, que a gente precisa desse tipo de habilidade. Você discutia o vídeo de Gears? Oh! Pretendia jogar? Sim. Então, acabou o tempo, eu vou por 5 segundos mostrar o ambiente sonoro das 15 notas simultâneas do Gyros.
Sim, sim. Então, daí, 4 processadores, 5 chips de som. Tem como tocar o som aqui? Só aí? Não, tudo bem. Então escutem daí. Não? Sei. Estão ouvindo ou não? Eu não sei se vocês conseguem ouvir. Quem quiser ouvir de perto, depois eu mostro. Obrigado, gente.